Olá, meus caros, relatos da minha fé. Nessa oportunidade eu vou contar-lhes algo que me ocorreu, lembrando que nessa edição, o relato da minha fé são relatos anteriores à minha, de fato, conversão, precisamente antes do ano de 2005, um relato de 90 a 2005. E esse me ocorreu aí no final da década de 90, eu era criança e estava num culto onde o pregador insinuou que eu estava endemoniado junto com outros meninos, crianças estavam endemoniadas, chamou à frente para orar e teve alguns que meio que caíram e eu também dei uma balançada, então estava endemoniado. Depois, mais tarde, inclusive a minha tia, que foi a primeira a se converter da família, disse: não me lembro o dia que chamaram você lá na frente, ou quiseram pegar você e colocar lá para orar, você estava endemoniado, lembra disso? Aí eu fiquei pensando, me lembrar, claro que eu me lembro, mas o que ocorreu não foi bem assim. Por quê? De fato, era uma espécie de forçação de barra. O que ocorria? Nessa época eu frequentava a igreja e ia às vezes para a escola dominical. E às vezes eu tinha alguns coleguinhas da própria escola dominical e conversava com eles. Às vezes eram conversas altas e claro que atrapalhavam de alguma maneira o culto. Outras vezes eu queria ir embora, e isso obviamente eu não estava ainda indo na escola dominical, e meu parente não deixava, ou minha mãe, minha avó, quem quer que seja, ou que estivesse ali. Então eles achavam que aquilo ali era uma espécie de ficar endemoniado. É claro que mais tarde que eu fui entender aquilo, e tinha uma coisa assim muito equivocada, que parece que a igreja e principalmente meus familiares parece que queriam ver a gente cair. Tá possesso, não, tem que expulsar, tá incomodando muito em casa, e às vezes era algo da própria natureza da criança, ser um pouquinho peralta, ou brincar um pouquinho mais, viu tudo com o diabo, né? Porque tudo era a base do diabo. Então, tinha essa questão da família e também da igreja aqui. Parece que em culto que caísse mais endemoniados ou que se manifestasse pessoas era um culto abençoado. Mas não questionavam, ou poucas pessoas tinham um senso crítico a isso, que muitas das vezes pessoas caídas endemoniadas eram forçação de barra. Por exemplo, o dia que me pegaram, mandaram não, o pregador mandou, né? Dois obreiros me pegaram e me colocaram lá na frente, é uma forçação de barra. Uma criança com demônio. E aí o camarada vai orar em cima de você, coloca a mão assim forte na cabeça, assim, e joga para trás. Você com os olhos fechados não vai cair, não vai balançar no mínimo. Quando a pessoa já não vai com os olhos fechados, já temendo, já acontece. Aí é endemoniado, não é endemoniado, forçação de barra, carne. E aconteceu várias vezes com aqueles coleguinhas que eu conversava ali. Seus pais mandavam eles lá para orar e eles balançavam. Puxa vida, estava com os olhos fechados, a pessoa colocando a mão na cabeça, jogando para trás, como é que não vai balançar, né, pregador? Então, esse foi um relato de fé interessante, né, de algo perverso, que eu diria, que acontecia com os falsos pregadores. Porque o verdadeiro pregador, aí sim, eu cheguei a ver, pregador na época de criança, estando lá em cima do púlpito, orando, dizendo: irmãos, vai se manifestar aí. Irmãs, cuide aí. Porque na IPDA tem divisão, né? As irmãs sentam nos bancos das irmãs e os irmãos dos irmãos, isso nas congregações mais locais e interiores. Então ele dizia, lá acontecia, se manifestava, às vezes ele passava perto e já caía. Às vezes ele estava andando pelo corredor da igreja esperando para assumir ou subir o púlpito e já se manifestava.
Por quê? O pregador, a pregadora, iam lá em consagração, temendo a Deus, crendo nos dons do Divino Espírito Santo, e Deus operava por conta da sinceridade, da lealdade, de serem pessoas tementes a Ele. Agora, quando ia o camarada, que não estava nem aí, que queria, na realidade, se aparecer, se promover, com cair em demônios, né? Ou com a caiçada de demônios, entre aspas, né? Pessoas endemoniadas, entre aspas, que às vezes poderia ser a própria psicose, ou hipnose do camarada, ou dentre outras problemáticas, ou dentre outras situações, possibilidades. Então ele se promovia com aquilo e ele fazia aquela picaretagem toda de vem cá que eu quero olhar para você. Aí pronto, colocava a mão aqui em cima dela, apertava, caía. Ou quando já não derrubava mesmo. O homem de Deus, e isso eu vi também, ele chama até na frente, mas eu não vou tocar nela. Vocês vão ver. Segura aí, igreja. Segura aí, obreiros. Manifesta aí, em nome de Jesus. Pronto. Precisava colocar a mão. Então, aquilo que me ocorreu, eu não estava endemoniado com isso nenhum, de criança, uma brincadeira de criança, piraltice, coisa desse sentido. O camarada lá quis se aparecer, se promover, quer dizer, olha, irmãos, aqui temos até demônios nas crianças, tem a pombagira mirim, tem isso, tem aquilo, aquilo outro. É claro que existem essas entidades aí, mas nem tudo que reluz é ouro. Nem toda a revelação que se diz é de Deus. E nem todo que cai, ou nem toda que cai é demônio. Às vezes é psicose, às vezes é induzimento, às vezes é hipnose, às vezes é até contrato entre eles ali, antes de começar o culto, para dar impressão para a igreja, o falso endemoniado até ganha alguma verba, né? Temos essas possibilidades, porque quando é a manifestação genuína do Senhor, algo acontece, não precisa o homem se gabar, se exaltar, não precisa colocar nem a mão, cai, se for necessário falar alguma coisa, fala sem instigar também. Com relação à entrevista, eu já fiz um vídeo dizendo que quando é de livre e espontânea vontade, não há induzimento. Quando eu digo livre e espontânea vontade, é até um termo equivocado, mas seria quando há algo automático, que se manifesta, que começa a falar, eu não gosto de você, e a gente percebe que é genuíno, é Deus. Só que também não é certo deixar o diabo falar, porque tem que falar no culto é Deus. Falar lá por uns 2, 3 minutos, contar alguma coisa sem promoção do pregador, porque a grande problemática é a soberba do pregador, que é atrair então fiéis para si, o capital religioso, e acaba fingindo e acaba trabalhando ali para ludibriar as pessoas, para que eles achem, para que os fiéis achem, ele seja o grande homem de Deus, quando não é tudo coisa teatral que está ocorrendo ali. Então está aí o relato de fé. Tome cuidado, examinai o espírito, que isso pode ocorrer se não ocorreu com você, ou se já ocorreu, você já se deparou com isso. E se você tem discernimento bíblico, você sabe que não era demônio, e você sabe também que existe, lamentavelmente, essas coisas. Abraço e até uma próxima.